Olá, meus amigos e amigas. Estou de volta aqui com vocês no canal Hipertexto. Meu nome é Rogério Rocha e hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante com o meu convidado especial, João Batista Gomes do Lago, escritor maranhense, que vai trocar algumas ideias com a gente aqui neste vídeo. Antes de começar, e sempre lembrando, eu peço àqueles que não são inscritos no canal, essa é a hora, inscrevam-se. Compartilhem os vídeos que vocês mais gostam, divulguem o trabalho que a gente tem feito, e está todo aqui no canal, e comentem, né? Se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem sugerir alguém que a gente possa conversar, estamos aqui. Bem, então voltando ao que importa hoje, a entrevista que vamos fazer é com o João Batista Gomes do Lago, um escritor maranhense, um homem envolvido com a cultura e com a arte, mas sobretudo com a cultura escrita, né? Que já andou por aí pelo Brasil, já morou no Rio de Janeiro, morou no Paraná durante muito tempo, tem suas raízes aqui em Itapecuru, no Maranhão, e retornou já há alguns anos para cá, para o nosso convívio, está conosco aqui na ilha de São Luís, né? Vez por outra volta lá para seu chão nativo, para fazer umas visitas, né, ou participar de algum evento e tal, mas está sempre por aqui. Então é com ele que eu vou conversar. Vamos conversar de tudo um pouco. Como vocês sabem, o canal aqui ele é um canal de abordagem cultural. Então, apesar de a gente falar muito sobre livros e literatura, mas é um canal que trata de cultura, tá? Então, a música, a literatura, política, enfim. Aquilo que se mostrar interessante, a gente aborda, né? Então, João, prazer tê-lo aqui comigo. Boa tarde, começando com aquele chavão, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa hora que você está nos vendo, né? Rogério, muito prazer, é um prazer muito grande. Na verdade, eu estou lembrando aqui, você me fez lembrar que logo que eu cheguei de Curitiba, eu recebi um convite teu para a gente fazer uma entrevista, para a gente gravar também uma entrevista, e houve algum problema naquele momento e a gente findou não gravando naquela época. Hoje, com certeza, estamos aqui e eu estou à tua disposição para tentar responder às tuas provocações. Com certeza. A alegria é toda minha, né? A alegria é toda nossa. De fato, já havia de ter acontecido esse encontro. Mas que bom, né, que ele está acontecendo aqui. Você é uma figura que a gente gosta muito, inclusive um dos grandes divulgadores da minha produção, né? Quero até lhe agradecer aqui presencialmente, né, e virtualmente, que tem sido, desde o início da minha entrada nesse mundo literário aí, uma das pessoas que mais tem lido, tem analisado, comentado, divulgado, partilhado algumas daquelas coisas que eu venho produzindo, tanto aqui no audiovisual, né, por meio desse canal, como algumas coisinhas que eu escrevo por aí. Mas vamos começar. Então, eu sou grato por isso, quero te agradecer. João, a gente vai começar com a música, né? Às vezes as pessoas esperam logo o óbvio, que a gente começar falando sobre livros, leitura, escritos e tal, mas eu queria começar por um outro lado, com a questão da música, né? Como é que a música te influencia, se é que ela te influencia, como é que ela influencia a sua escrita? Se é que influencia, ou seja, eu gostaria de saber qual é se você tem algum gênero, algum artista que você considere particularmente inspirador, alguma coisa que você gosta de ouvir mais, e se o que você ouvia quando jovem, garoto, ou que ouve até hoje, de alguma forma e em algum momento ele se faz notar no que você produz criativamente, na escrita poética ou num texto qualquer. Fala aí pra gente.
Em princípio, Rogério, eu gostaria de dizer e de afirmar de que a música, muito pouco influência, ela me oferece com relação ao restante da minha escrita, seja do ponto de vista da poesia, seja do ponto de vista da prosa. Mas eu gosto de música, sim. Na época, eu me lembro quando eu era mais jovem, numa cidade onde eu morei, chamada Vargem Grande, lá tinha um programa de rádio, e eu me lembro que eu ia para esse programa de rádio, e menino ali de 8 anos de idade, naquela faixa de idade, mais ou menos, com 8 anos de idade, e eu cantava alguma música. Eu estou me lembrando aqui agora de uma que me passava, que papai me incentivava até que eu cantasse isso, assim: os meus olhos são teus, minha boca também. Em casa ou na rua, eu sou toda tua e de mais ninguém. Dar-te-ei minha vida, e por aí vai. Sim. Então, nessa, nessa coisa. Com o meu crescimento, né, quando nós mudamos para Codó, né, e aí eu já estou até falando um pouco da minha biografia. Aí nós mudamos para Codó, papai teve um problema lá em Vargem Grande também com relação à política, ele foi acusado de subversivo, essa coisa toda, ficou uma situação muito chata para nós. Quando eu e meus irmãos, a gente passava, então o pessoal apontava: olha, lá vai o filho do comunista, aquela coisa toda. Então, um tipo de bullying que a gente sofreu na época. E nós fomos para Codó. Em Codó, eu já comecei a me envolver com a política estudantil, né? E aí já estava, na época que estava surgindo ali Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Antônio Marcos, mas já tinha também Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, e tinha a turma da Bahia, o Gilberto Gil, que eu sempre gostei muito, sempre foi um autor que sempre as suas letras sempre me chamaram a atenção, não? Até porque são muito bem escritas as letras, Sim, sim, a música do Gilberto Gil, aos meus olhos, é sim. melhor do que a letra da música do Gilberto Gil, aos meus olhos, é melhor que a de Caetano Veloso e até mesmo do próprio Chico Buarque de Holanda. Isso aos meus olhos. Eu não quero criar polêmica aqui de jeito nenhum, não quero entrar nesse tipo de discussão. É uma questão de gosto somente. Sim, Não é? claro. Se bem que o Caetano Veloso e o Chico Buarque de Holanda também foram músicos e artistas e cantores que me influenciaram muito, muito. E, de certa maneira, eu diria que me deram um empurrão nesse sentido de querer ser, quem sabe, um artista, um autor, mesmo um músico, um cantor. Eu tinha sempre isso presente na minha cabeça. Então, a influência era essa, mas, voltando à base da sua pergunta, de que a música, não, ela realmente ela não tem uma influência direta naquilo que eu produzo, naquilo que eu escrevo. Perfeitamente, perfeitamente. Falando ainda em música, só que já agora na nossa música, ou seja, na música produzida aqui no Maranhão, e aí pode ser em qualquer época, mas sobretudo as mais recentes, né? Já que nós estamos em 2024. Na tua opinião, João, qual a importância real da música maranhense no panorama da nossa cultura? Para além dessa música folclórica, né? Que é aquela que a gente ouve, né? Sempre nesse eterno retorno, né, daquelas datas e tal. Mas a música, assim, você acha que o momento não é muito bom? Já vivemos momentos melhores, criativamente? Você tem algum interesse? Ouve alguém? Como é que você percebe esse... Não, eu tenho interesse, sim, tenho uma visão bem clara a respeito da nossa música.
tem autores como João Ribeiro, por exemplo, autores eu nunca tinha falado isso nem para você nem para ninguém, mas autores como Rogério Rocha, que tem alguma coisa produzida em música. É interessante isso. A gente pode até mais tarde, num outro momento, falar a respeito Sim. disso, que eu acho muito Sim. interessante reunir a poesia e a música. Eu acho isso muito interessante. Aqui nós temos um cara que está fora daqui também, mas tem música também, tem música gravada, inclusive, e que tem música até gravadas no exterior, que é o Mário Lincoln. Mário Lincoln, que é presidente da Academia Poética Brasileira, a APB, a academia que você faz parte e que eu também faço parte. Mas tem artistas, tem cantores, tem compositores como Zé Cabaleiro. Eu gosto muito da obra do Zé Cabaleiro. Amo a produção musical do César Teixeira. Não se pode deixar de falar na obra que o João do Vale Deixou, né? deixou um legado muito grande para ele. E há uns 15 dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, Rogério, ele me disse que o João do Vale ainda tem cerca de 400 composições inéditas. Não gravadas. Cara, eu fiquei assim, eu digo, cara, isso é loucura, isso é um negócio inimaginável. Eu realmente eu fiquei assim, eu fiquei espantado. Eu não sei se é verdade isso. Sim. Não estou dizendo isso aqui como verdade plena e absoluta, mas eu fiquei espantado. Eu digo, caramba, isso é um negócio extraordinário, você ter isso aí. Nós tivemos antigos como Joran Coelho, não sei se você chegou a conhecer, é mais antigo, Joran Coelho, Nonato Buzar, que é itapecuruense. Itapecuruense. Nonato Buzar, até o Cláudio Fontana, que também fez algum sucesso. Então, se radicou em São Paulo, né? São Paulo, depois esteve no Rio de Janeiro, mas voltou para São Paulo de novo, aquela coisa toda. Bom, o fato é o seguinte, eu acho que não houve uma queda de produção, sabe? Há uma continuidade na música passada com a contemporânea, sabe? Eu diria que a música contemporânea, sabe, parece-me, do ponto de vista da literatura musical, ela é um pouco melhor elaborada. Somente isso. Mas nós temos realmente autores aqui. Tem um menino aí muito bom também, que eu acho, é o Gerúdi. Né? Eu acho o Gerúdi tem umas composições inteligentes. Enfim, Rogério, eu acho que nós temos um volume muito bom de produção musical, desde a turma mais antiga até essa turma mais contemporânea. Beleza. E agora a gente começa a entrar um pouco na literatura. Dentro do teu processo de formação, como leitor, obviamente, né? Antes de ser escritor, nós somos leitores, né? Sempre a gente começa pela leitura. Sim. Formação literária, o que passeou pela tua trajetória, assim? Se você puder destacar, lógico, não todos, porque a gente lê muita coisa, você é um cara que lê demais, eu sei disso, né? Você lê bastante, continua lendo, mas assim, aqueles pontos-chave, né? Aquelas figuras que você diz assim, devo muito a ter lido essa figura, aquela outra. Eu iniciei com um livro que eu recebi de presente de papai. E aí eu já contei essa história uma vez. Eu vou, muito ligeiramente, eu vou contar para ti novamente. Eu contei essa história para o Carvalho Júnior.
Carvalho Júnior me entrevistou e eu contei isso rapidamente para ele. E contei também para o Mário Lincoln essa historinha. Certa vez, papai saiu de Vargem Grande e veio a São Luís. Era período de Natal naquela época, e sempre foi um costume dos nossos pais virem a São Luís, fazer compra, voltar e dar presentes para todos nós. O que acontece? Para o Paulo, meu irmão, que vinha logo após mim, após eu, vinha depois de mim, ele trouxe, sabe, uma coisa bem material, uma roupa, um carro, coisa desse tipo. Para minhas irmãs, um vestido, alguma coisa nesse sentido. E para mim, papai me deu de presente um livro. Eu confesso, Rogério, que na época eu fiquei com raiva de papai. Decepcionado, eu diria, né? Porque decepcionado. Natal, você vai me dar um livro. Vai dar um livro? Caramba, cara. Pegar um livro. E logo um livro de poesia, não tem nada a ver com isso, coisa nenhuma. Pois, cara, ele me deu um livro. Broquéis. Cruz e Souza, do Cruz e Souza, do nosso príncipe negro, né? Do Cruz e Souza. E eu peguei aqui, com raiva, peguei aquele livro lá tal, e joguei lá no fundo da gaveta. Esqueci, cara. Aí, passam-se os anos, isso aí eu tinha mais ou menos 10 anos, coisa desse tipo. Em 1964, papai é acusado, lá em Vargem Grande, papai é acusado de comunista, essa coisa toda. E a gente sofre aquele bullying todo lá na cidade, e papai consegue a transferência dele para Codó. Mas nessa transferência, Rogério, eu peguei esse livro. E esse livro, quando chegou em Codó, a primeira coisa que eu fui fazer foi eu peguei esse livro para ler. Cara, eu me encantei. Aí eu fiquei pensando, o que o papai viu em mim que ele me deu esse livro? Ele deve ter visto alguma coisa, cara. Ele deve ter percebido alguma coisa, que eu queria alguma coisa, e ele deve ter percebido isso. Alguma potencialidade que alguma você não era capaz de ver ainda, né? De perceber. Exatamente, que eu não tinha essa capacidade de ver. E aí, cara, eu comecei a ler esse livro. E estudando lá em Codó, eu conheci o professor Paulo Bastos Pereira Rego, professor de literatura, português e poeta, extraordinário poeta. Ele mora hoje em Anajatuba, está com uns livros publicados aí, um excelente poeta. E ele faz parte também lá do pessoal de Itapecuru, ele faz parte da Academia de Itapecuru também. Uhum. Professor Mauro Bastos Pereira Rego, e conheci um cara na outra linha, que era meu professor de filosofia, filosofia e história, que era o professor Sampaio. É a única coisa que eu sei dele. Esse cara sumiram com ele. Na verdade, a ditadura sumiu com ele. Essa é que é a grande verdade. A ditadura sumiu com ele. Bom, e aí eu me envolvi com política estudantil ali também, essa coisa toda. E, Rogério, aí avançando mais rapidamente, para não ficar muito longo essa história, e aí a minha outra coisa, vamos dizer assim, aspas, a coisa literária que me chamou a atenção, foi a partir do professor Sampaio, foi exatamente a filosofia, né? E com a filosofia eu comecei, ele me deu alguns livros, me presenteou alguns livros, livros de Kant, de Descartes, mas eu não entendia nada daquilo, cara. Eu lia, mas eu não entendia. Mas aquela leitura me incomodava, aquela leitura me instigava, aquela leitura me dizia assim, pô, tu tem que entender alguma coisa disso, cara.
Tem algo sendo dito aqui que é muito, né, muito que é importante. muito interessante e que eu tenho que aprender, que eu tenho que compreender, que eu tenho que entender, né? Que é aquela velha história a filosofia, né? É um despertar, né? Então, na verdade, despertou essa vontade de leitura e eu comecei a ler também muita coisa. A partir daí, eu peguei um livro que me foi dado também por papai, lá em Codó. Papai comprou um livro. Aliás, eu pedi para papai comprar um livro sobre literatura grega, né? Greco-romana para mim. Papai comprou, né? E eu comecei a ler. E aí fui me empolgando, né? Aí fui lendo os gregos, fui aprendendo mais coisas, fui começando a entender melhor cada coisa, cada livro. Na literatura, eu li um pouco Dostoiévski, Kafka, adorei ler Kafka, né? Adorei a Metamorfose. Metamorfose. Geralmente é por onde as pessoas começam em Kafka, né? Eu já percebi isso. Eu, por exemplo, foi a minha primeira leitura em Kafka, foi justamente a Metamorfose. E aquele livro que quando você termina, você já não é o mesmo, né? Depois eu li Processos, um livro dele, né? Tá até aqui, assim, mais ou menos. Então, tá aqui. E comecei a entrar nesse mundo, né? Aí eu fui para Recife, fui estudar em Recife. Eu tinha a ideia de querer ser irmão, a minha ideia era querer ser irmão marista, mas aí não deu certo eu ser irmão. Não aconteceu. Daí eu me envolvi com alguns grupos lá em Recife, Recife estava fervilhando naquela época, né? Aquele período, 1970, os anos 70, né? Os anos 70 estava fervilhando, né? Muitos grupos. Eu fiz teatro, me juntei a um grupo da Auna Prado e do Otto Prado, né? Que depois fomos para o Rio de Janeiro com uma peça onde trabalhava a Elba Ramalho na época. A Excelência, uma peça do Luiz Marinho, né? Extraordinária a peça, José, extraordinária a peça, atualíssima, inclusive. Mas dentro daquela forma pernambucana, eu diria até ariana de escrever, né? O Luiz Marinho também tem muito daquele fantástico, né? Aquele fantástico nordestino, que é um negócio extraordinário. E aí fui lendo, fui me envolvendo cada vez mais e, na verdade, a minha literatura hoje, que eu leio, que eu estou sempre lendo mesmo hoje, se resume basicamente à literatura filosófica, né? Que são Nietzsche, Deleuze e Guattari, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, enfim, eu vou trazendo isso, né? Spinoza, que hoje é uma paixão que eu tenho, né? O Spinoza é engraçado, o Spinoza que nunca falou de literatura, que nunca falou de cultura, mas nele, na obra do Spinoza, tem tudo que a gente pode querer e aprender sobre cultura e literatura. Enfim, Rogério, esse foi o meu. Aliás, além do que as aulas roubadas, que isso bem pouca gente sabe, e você vai saber agora, você e um monte de gente. Eu me infiltrava lá na USP e ia assistir aulas. Sim. Eu ia assistir como visitante, né? Oficial. Não, mas aquele monte de estudante entrando, eu entrava. Claro. Ia procurar, ia assistir a aulas. Claro. Né?
porque eu passei na Tuiuti, mas como eu tinha que trabalhar e tinha que me sustentar, eu acabei não fazendo nada, né? Não fiz o curso. E a partir daí são leituras e muitas leituras que eu tenho feito. Machado de Assis, ultimamente, tem lido alguma coisa. Acabei de ler muito, e até por preconceito não lia nada dele, que era do José Sarney. Acabei de ler agora Saraminda, que eu fui instigado a ler Saraminda, porque vai ser adaptada para cinema agora, vai ser feito um filme. E aí me pediram para ler e fazer um comentário a respeito de Saraminda. Quer dizer, há uma diferença entre o José Sarney, político, que é uma desgraça, desculpa a palavra, do ponto de vista político, continua para mim, você sendo muito sincero, continua para mim sendo lixo, mas como literato, esse você tem que fazer um diferencial. Esse Zé Sarney, ele tem realmente algum valor, e é um valor muito bom. Esse livro dele, Saraminda, é realmente muito bom, e digno de figurar ao lado de um Jorge Amado, de um Jorge Amado, de um Graciliano, sabe? Ele está nesse meio. E os livros dos maranhenses, eu tenho um pecado, não sei se eu comentei contigo isso uma vez, eu fui com o professor José Neres. Eu tenho um pecado, eu conheço muito pouco a obra do nosso Josué Montello. Estou tentando me organizar para ler alguma coisa do nosso Josué Montello. E, ultimamente, com relação à cultura maranhense, à literatura do Maranhão, atual. Quando eu voltei para cá, eu já voltei com 3 nomes assim, que eu achava assim que eram muito interessantes e muito fortes na atualidade, na contemporaneidade atualíssima, vamos dizer assim, que foi Rogério Rocha, né? Eu já de lá de Curitiba eu já lia alguma coisa do Rogério Rocha, do Antônio Ailton, de uma menina que eu gosto muito da poesia dela, que é da Charlene Serra. Eu gosto da poesia dela. Alguma coisa eu lia da Adler, da Aragão Adler, Direci Aragão. Direci Aragão. E aqui, chegando aqui, conhecendo pessoalmente você, você me apresentou um menino que eu acho que esse menino está num caminho muito bom, que é o Arthur Prazeres. Né? Que lançou agora esse livrinho aqui, ó. Lançou esse livro aqui. Imaginária Arquitetura. Imaginária Arquitetura. Eu vi você já fazer algum comentário a respeito desse livro. Eu não li ainda, mas é um menino que, inclusive, eu diria que você tem muita influência sobre ele. Além da influência maravilhosa que ele tem, que é do Nauro Machado. E que também, de certa maneira, aqui ou acolá me influenciou ao longo da sua carreira literária. Enfim, Rogério, o que eu posso te dizer e te falar com relação à cultura maranhense é de que nós não perdemos nada para os autores passados, os autores antigos. O que eu acho, Rogério, e aqui não vai nenhuma crítica absurda, mas apenas para meu deleite
eu sinto falta de um diálogo maior entre o contemporâneo e a nossa memória, ou seja, o nosso passado. Isso realmente eu sinto alguma falta, né? Em primeira mão para você, eu estou fazendo um estudo, tentando fazer essa comparação do contemporâneo com o passado, da literatura contemporânea maranhense com a literatura passada do Maranhão, né? Isso sem grandes... Eu quero fazer, inclusive, dentro de uma linguagem bem popular. Né? Mais ensaística. Não, nem ensaística. Eu quero como se fosse uma reportagem. Tá, entendi. Entendeu? Eu quero fazer como se fosse uma reportagem, uma grande reportagem jornalística, falando do contemporâneo e da literatura contemporânea e da literatura passada, e para tentar estabelecer, na verdade, um diálogo mais profundo, né, de ver essas convergências, que há convergências muito interessantes a respeito da nossa literatura. Enfim, é mais ou menos essa visão hoje que eu tenho da literatura maranhense, né? Perfeito, outro dia, João. eu até... Só um minutinho. Eu fiz um comentário, Rogério, e, de certa maneira, eu fui mal interpretado. Numa entrevista rápida que o Mário Lincoln fez comigo, ele me perguntou a respeito do Zé Chagas, né? Ele me perguntava se quiseram, de certa forma, inviabilizar ou invisibilizar o Zé Chagas literariamente, aqui e fora do Maranhão. O Zé Chagas, ele é paraibano, ele não é genuinamente maranhense. O que eu quis dizer é o seguinte: o Zé Chagas se tornou tão maranhense, mas tão maranhense, que nenhum de nós teve a capacidade de escrever um poema épico chamado Maré Memória, como ele escreveu. A visão dele foi extraordinária sobre a questão das palafitas, a questão da pobreza, a questão da fome, a questão de como a criança de pé descalço que se arrastava ali naquelas tábuas, como se fosse um caranguejo. Você entendeu? Quer dizer, eu até me arrepio, cara. Sim. Porque é genial esse poema do Zé Chagas, é genial, é extraordinário. O Nauro Machado, por exemplo, tem um poema que precisa ser muito melhor explorado, que é Dante... esqueci, é Dante alguma coisa. É um épico também, é um poema épico também, né? E extraordinário. Até o final daqui eu lembro direitinho. Enfim, nós temos poetas, nós temos poetisas extraordinários, sejam do passado, sejam da literatura presente. O Maranhão realmente é um celeiro de escritores, de poetas, de romancistas, de contistas. Nós temos aqui o Biratã Teixeira, por exemplo, só para lembrar. Sim. Biratã Teixeira. Cara, os contos de Ubiratã Teixeira são sensacionais. São sensacionais. Quando você pega um conto de Ubiratã Teixeira, você tem vontade de fazer uma adaptação ou para cinema ou para teatro. Né? São contos extraordinários. Né? Nós temos pessoas aqui, Lauro Leite. Lauro Leite, poeta. Aldo Leite, né? Aldo, né? Aldo. Não. Não é o Aldo? Não. Ah, tá. O Aldo era teatrólogo. Sim. Eu estou falando o Lauro. L de laranja, A de amor, U de urbano,
R de Raimundo, O de Orlando, Lauro Leite. Ele era radialista. Ele trabalhou por muitos anos na antiga difusora, rádio difusora. Extraordinário. Carlos Cunha, extraordinário. Outro que ninguém praticamente não lembra, que é o João Alexandre Júnior. É tanta gente boa que nós tivemos, e que nós temos na atualidade. Antônio Ailton, José Neves, você, umas meninas novas que estão surgindo aí, que eu tenho visto. Muita. Então, nós não perdemos. Eu tenho em mim de que nós não perdemos. Nós continuamos com a mesma garra, com a mesma verve, seja poética, seja através da prosa, do conto e do romance.